Bom, o primeiro sistema óptico que a gente vai estudar é o chamado espelho plano, tá? Aos olhos da ótica geométrica, qualquer superfície polida ela é chamada de espelho, tá? Agora, a gente vai classificar o espelho de acordo com a geometria de sua superfície. Se a superfície ela é plana, o espelho é plano. Se a superfície é esférica, o espelho é esférico e assim por diante, tá certo? Mas no caso aqui do espelho plano, a gente vai representá-lo da seguinte maneira, tá certo? Essa é a representação gráfica de um espelho plano, tudo bem? Perceba que esses tracinhos aqui, ó, eles representam a face opaca do espelho, quer dizer, é a costa do espelho, e sempre contrário a ela é que vai ficar a face polida, é onde vai ficar o espelho propriamente dito, tá certo? Então imagina que você tenha um ponto aqui, né? Um objeto luminoso, e aqui nós temos um observador, tá certo? É claro que se esse observador olhar para esse ponto, esse observador vai ver esse ponto, mas eu não quero isso. Eu quero que esse observador ele olhe para o espelho e através do espelho ele veja a imagem desse objeto, tá certo? Nesse caso, para você construir uma imagem, basta você ter apenas 2 raios de luz, tá certo? Então você traça o primeiro raio de luz que bate no espelho e vai ser refletido para o olho do observador. Você traça um segundo raio de luz que bate no espelho e vai ser refletido para o olho do observador, tá certo? A impressão que esse observador tem é de que esses 2 raios de luz, eles partiram desse ponto? Não. A impressão que esse observador tem é que esses 2 raios de luz partiram do seguinte ponto. Observe, você pega o primeiro raio refletido e prolonga ele, você pega o segundo raio refletido e prolonga ele. É exatamente no cruzamento do prolongamento desses raios refletidos que a imagem ela vai se formar, tá certo? Então, para esse observador, tudo se passa como se esses 2 raios de luz eles partissem desse ponto bem aqui, tá certo? Tudo bem? Então, por que você chega diante de um espelho, você vê a sua imagem no espelho? Bom, a sua imagem ela só existe ali porque você pegou os raios refletidos e prolongou ele. Ou seja, só existe uma imagem se existir raio refletido, tá certo? Então você vê a sua imagem no espelho por um motivo apenas, porque o espelho reflete luz, tá certo? Agora, aula passada, o que é que nós vimos? Tudo que entra é objeto, tudo que sai é imagem. Se aparecer linha pontilhada é virtual e se não aparecer é real, tá certo? Então observe, esse ponto aqui realmente é um ponto objeto. Por quê? Olhe para a seta. A seta indica que a luz ela está entrando na superfície, no caso o espelho. E se a luz ela está entrando na superfície, esse ponto bem aqui é um ponto objeto, tá certo? Como não tem linha pontilhada, ele é um ponto objeto real, tá certo? E esse ponto aqui, ó, eu vou olhar para a linha pontilhada? Não. Você olha para a luz verdadeira. A seta indica que a luz ela está saindo da superfície. Se está saindo, esse ponto realmente aqui, ó, ele é um ponto que imagem, tá certo? Como tem linha pontilhada, ele é um ponto imagem virtual. Tudo bem? Então, qual é a conclusão que você tira? Que no espelho plano, o objeto e a imagem, eles sempre terão naturezas opostas. Ou seja, se o objeto é real, a imagem ela será virtual. Tudo bem? Então não esqueça, no espelho plano o objeto e a imagem sempre terão naturezas opostas. Se o objeto é real, a imagem ela vai ser virtual. Tudo bem? Uma outra característica do espelho plano é essa aqui, olha. Observe na figura. Observe que a distância do objeto para o espelho é a mesma da imagem para o espelho.
O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se o objeto ele está a uma distância d do espelho, a imagem também vai estar a uma distância d desse espelho. Tá certo? Se a distância do objeto para o espelho é a mesma da imagem para o espelho, a gente passa a dizer que o objeto e a imagem são simétricos em relação ao espelho. Tudo bem? Isso quer dizer que se você estiver a 3 metros de um espelho plano, a sua imagem também estará a 3 metros desse espelho. Tudo bem? Uma outra característica do espelho plano é que o objeto e a imagem são figuras enantiomorfas, ou seja, são invertidas lateralmente, tá certo? Ou seja, o espelho plano, ele troca o esquerdo pelo direito e vice-versa, tá certo? Veja, a imagem no espelho plano, ela é uma imagem enantiomorfa em relação ao objeto, ou seja, ela tem uma forma contrária, ela é invertida lateralmente. O espelho plano não inverte de ponta cabeça, o espelho plano inverte apenas lateralmente, tá certo? Então é por isso que, por exemplo, carros que têm preferência no trânsito, como por exemplo carros, ambulâncias, carros de bombeiro, você pode perceber, ou você já deve ter visto provavelmente, que a palavra que aparece no carro, ela está escrita de forma contrária, tá certo? Por quê? Porque quando um carro desse ele pede passagem para ti, você olha através do retrovisor interno do seu carro, que é um espelho plano, tá certo? Então, se a palavra ela está num objeto de forma contrária, a imagem dela no espelho ela aparece direita. Tudo bem? Bom, vejamos como é que se determina o chamado campo visual de um espelho plano, tá certo? O que é que nós temos aqui? Nós temos um observador, tá? Um observador em O, nós temos 7 pontos e aqui nós temos um espelho plano, tudo bem? Se esse observador olhar para esses pontos, provavelmente ele verá esses 7 pontos. Mas eu não quero isso. Eu quero que esse observador ele olhe para o espelho e através do espelho eu quero saber quais os pontos que esse observador virá, tá certo? Que esse observador verá através do espelho. Tudo bem? Então, na verdade, quando você determina o campo visual de um espelho plano, você está pedindo para a sua imagem resolver o problema, tá certo? Então vejamos, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é localizar a imagem desse observador, tá certo? Então você prolonga o espelho, você prolonga o espelho até onde o observador está, tudo bem? Você localiza a imagem desse observador, se o observador está em O, a imagem vai estar em O', tudo bem? Não esqueça da simetria, ou seja, a distância do objeto para o espelho é a mesma distância da imagem para o espelho, tudo bem? Não esqueça de suas aulas de geometria analítica, né? A distância de um ponto a uma reta, essa distância é sempre perpendicular, tudo bem? Então, observador em O, a imagem do observador estará em O', tudo bem? Partindo do olho da imagem do observador, você traça 2 retas que contornem o espelho, tudo bem? O que é que seria o campo visual? O campo visual é essa região que aparece na figura em tom azulado, tudo bem? Então quer dizer que aquele observador em O, quando ele olha para o espelho, através do espelho, ele só verá a imagem de que pontos? C, D e E, porque são os pontos que estão dentro do seu campo visual. Tudo bem? Bom, é fácil perceber que o campo visual ele vai depender de 2 fatores. O primeiro deles é a posição do objeto em relação ao espelho. É claro que se esse observador ele mudar de posição, logicamente seu campo visual ele irá mudar, tá certo? Um outro fator seria a superfície do espelho, né? Logicamente, quanto maior é a superfície do espelho, maior será o seu campo visual. Tudo bem?